2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Então nós pularemos para o versículo 18, porque o versículo 14, 15, 16 e 17, nós consideraríamos como que um parênteses aberto por Paulo, uma espécie de digressão, não que ele tenha totalmente mudado de assunto, mas ele apresenta um assunto paralelo e retoma o que estava dizendo no verso 13, no verso 18. Então, 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, diz assim: e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Verso 18: mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pai Santo, concede sobre tua palavra a tua bênção. Escreve com o Espírito do Deus vivo, ó Senhor Jesus Cristo, a tua verdade em cada coração nesta noite. Rogamos-te esta graça em nome de Jesus. Amém. Pela manhã, tivemos a oportunidade de meditar sobre o tema do ministério cristão. Aprendemos que o Senhor Jesus Cristo veio para servir e nós devemos imitá-lo. Portanto, ele foi, sobretudo, servo. Sua vida prestou dezenas, centenas, milhares de serviços às pessoas, mas a toda a humanidade. Ele prestou um grande serviço quando deu-se a si mesmo no Calvário para a nossa redenção. Logo, se devemos imitá-lo, devemos servi-lo. Fomos salvos para servi-lo. Seu Espírito, que em nós habita pela sua graça, nos capacita também para servir. Portanto, devemos ser ministros, servos, diáconos. E todos devemos ter ministérios, que são diaconias, serviços, para que Deus nos use nesses vários, múltiplos ministérios, de maneira tal que a igreja seja edificada, abençoada, e para que vidas sejam salvas através da evangelização. E nós observamos algumas características de todo o ministério cristão. A primeira delas é que o que nos recomenda para o ministério não são cartas escritas por autoridades, mas a nossa recomendação é um ministério frutífero, abençoado, um ministério que Deus de fato e verdadeiramente nos usou como seus instrumentos, e ele operou, e ele se manifestou, e aquele ministério teve resultados, ele cresceu, e ele foi abençoado. A melhor carta de recomendação é o produto concreto de um trabalho humilde, mas ungido, eficaz e com resultados em virtude da intervenção de Deus. Por isso Paulo disse: eu não preciso que me deem cartas de recomendação, porque o meu trabalho, o trabalho que Deus faz por meu intermédio, me recomenda. Em segundo lugar, o ministério, para estar no ministério, seja do louvor, seja o ministério de edição, seja o ministério do serviço, do conforto, da evangelização, em qualquer ministério, precisamos confiar tão somente em Deus, e não em nossas capacidades, em nossos recursos, em nossa erudição, em nossos contatos e em nossas habilidades. Devemos confiar que Deus
Ele nos sustentará, Ele nos dará a vitória, Ele nos dará direção e sabedoria para servi-lo. Portanto, é a fé que vem dele através de Cristo e é remetida e depositada nele mesmo para o exercício do ministério. Aprendemos também que a capacidade para estar no ministério, que a suficiência, a habilidade que nos qualifica para assumirmos as responsabilidades que Deus coloca em nossas mãos, ela vem de Deus. Não somos capazes nem sequer de pensar alguma coisa, mas a capacidade para servir a Deus vem dos céus. E em último lugar, aprendemos que a natureza e o caráter do ministério cristão é a própria glória de Deus. O ministério cristão é glorioso, e o apóstolo contrastou o ministério sob a antiga aliança com o ministério sob a nova aliança, para dizer que o ministério cristão é o ministério do Espírito, o Espírito vivificador, regenerador, é o ministério da justificação e é o ministério permanente, que nunca, jamais deixará de existir. E por causa desta natureza gloriosa do ministério cristão, Paulo declarou: eu sou extremamente ousado. Então, a ousadia para servir, a ousadia para estar no ministério e para exercê-lo, Paulo extraía da natureza gloriosa, maravilhosa, esplêndida do ministério cristão que Deus nos dá pela sua graça. Portanto, quem nos recomenda para o ministério são os resultados de um trabalho como instrumentos do Deus vivo. É a confiança em Deus, é a capacidade que vem de Deus e a ousadia que extraímos da natureza gloriosa de todo ministério cristão. Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai tocar num dos assuntos mais importantes da vida cristã. Ele continua fazendo uma comparação e um contraste entre Moisés, que era um servo, um ministro, e que servia a Deus sob a antiga aliança, o Antigo Testamento, e nós cristãos, que temos o ministério do Espírito sob a nova aliança, o Novo Testamento. Existe uma similaridade e existe uma diferença. E Paulo compara para contrastar a diferença de Moisés como servo e o seu serviço, e nós como servos de Deus e o nosso serviço. E ele diz no verso 13: não somos como Moisés. Em que sentido nós não somos como Moisés? Vamos abrir em Êxodo capítulo 34, a partir do verso de número 29, vamos abrir para entender a comparação, porque não somos como Moisés. Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, brilhava, por haver Deus falado com ele. Deus falou com Moisés, e sabe qual foi o resultado? A pele do rosto de Moisés resplandecia. A palavra glória significa resplendor, brilho, aquilo que resplandece. O rosto de Moisés estava glorioso, estava luminoso e estava resplandecendo a própria glória de Deus. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel,
e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Observem o que Moisés fez. Ele colocou um véu sobre o rosto. Mas entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto resplandecia. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. Observe, meus irmãos, a diferença entre nós e Moisés. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor, cheio de glória. A palavra glória é provavelmente a palavra que traduz com mais exatidão a própria essência do que Deus é. Deus é glorioso. A glória de Deus são os seus atributos, sua própria natureza, é aquilo que o caracteriza como divino, absolutamente divino, e nesse sentido, absolutamente distinto de todos os seres humanos, transcendente, além, acima dos homens e de toda a criação. E os céus, a natureza, proclamam a glória, a existência desse ser divino, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, deixando claro que tudo o que existe deve a sua existência a Ele. Quando Moisés se encontrava com Deus, a glória de Deus, o resplendor de Deus, fazia com que Moisés, ao ouvir a sua voz, o seu rosto, a pele do seu rosto resplandecia, brilhava. O rosto de Moisés ficava glorioso, e ele então pregava. No entanto, ao acabar de pregar, ele colocava um véu. Quando ele ia à tenda da revelação, onde a glória de Deus repousava, ele removia o véu para falar com Deus e para ouvir Deus falar com ele. E quando ele saía, o rosto estava de novo brilhando, resplandecendo, luminoso. E ele entregava o recado de Deus e em seguida colocava o véu. No Velho Testamento, só nos é dado a seguinte explicação: que o povo tinha medo, mas Paulo, divinamente inspirado, deixa claro que Moisés colocava um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. A glória que caracterizava o Velho Testamento, a antiga aliança, era uma glória que gradativamente ia perdendo o brilho, o resplendor, até que o rosto de Moisés voltava ao normal. E para que as pessoas não vissem o fim, para que não vissem o desvanecimento daquela glória, daquele brilho, daquele resplendor, Moisés cobria o rosto. Porque a glória que caracteriza a antiga aliança é uma glória passageira. Nós, versículo agora 18, mas todos nós, agora nós cristãos, que não somos como Moisés, nós estamos com o rosto descoberto. Nós não somos como Moisés, nós não precisamos colocar um véu no nosso rosto, porque a glória que esse rosto há de brilhar e resplandecer nunca terá ocaso, nunca se desvanecerá. Esse brilho nunca se extinguirá, jamais diminuirá na sua intensidade. Ao contrário, haverá um crescente de glória em glória, haverá um aumento de resplendor e de brilho. É como se você colocasse aquele interruptor no quarto, onde você pudesse manualmente dosar a intensidade de luz, e à medida em que você vai virando o botão, ele vai dando mais luz, e cada vez mais luz, e cada vez mais luz, até que 100% de claridade. Um dia,
nós iremos refletir a glória de Deus de maneira plena e perfeita, quando Deus nos glorificar no céu. Mas enquanto não chegarmos aos céus, quando a obra da glorificação consumará a obra da redenção divina em nossas vidas, nós agora, nesse exato momento, de glória em glória, de forma progressiva, a glória de Deus está aumentando na nossa vida, e nós não temos que colocar um véu, porque ao contrário da glória que estava no rosto de Moisés, que ia gradativamente diminuindo, a glória que os cristãos hão de refletir, ela é uma glória crescente, que cresce em resplendor, em luminosidade, em brilho e em luz. Por isso Paulo está dizendo, essa é a diferença, não somos como Moisés, porque a glória que Moisés tinha refletida no seu rosto, era uma glória que diminuía, que desvanecia até acabar. A nossa não, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai brilhando, ela vai aumentando a sua luz e intensidade, até que ela atinja o brilho total, o brilho máximo, a luz mais intensa, a própria glorificação. Agora, meus irmãos, vejam que coisa maravilhosa, nós, com o rosto descoberto, estamos refletindo como um espelho a glória do Senhor. Esta palavra, traduzida na minha versão por refletindo, em outras versões está contemplando. E há uma grande batalha entre os intérpretes, uns defendendo por umas razões a tradução pela palavra contemplação e outros pela palavra refletindo. E existem bons argumentos para entender que ambas são verdadeiras. Ora, Moisés, para refletir, primeiro contemplava. A glória de Deus só estava no rosto de Moisés, a pele do rosto de Moisés só brilhava e resplandecia, porque ele subiu ao monte, ele ia à tenda da revelação encontrar-se com Deus, e quando ele ia ao encontro de Deus para o adorar, para o contemplar, para meditar na sua palavra, para estar na própria presença de Deus, enquanto Moisés contemplava, Deus o transformava, e o seu rosto resplandecia. Então, quando ele saía da presença de Deus para estar com os homens, depois de contemplar, ele recebia a irradiação de Deus, e ele refletia para todos os que o viam a glória, e as pessoas viam o rosto de Moisés brilhar como uma luz. Você pode imaginar isso, o rosto de uma pessoa brilhando, reluzindo, resplandecendo, era produto do contato com Deus. Isso significa que é absolutamente impossível entrar na própria presença de Deus e contemplá-lo, e adorá-lo, e permanecer o mesmo. Você nunca será o mesmo se de fato você se encontrar com Deus. Aqueles que dizem, eu adoro a Deus, mas eu não mudo, continuo do meu jeito, não altero minha conduta, não controlo meu temperamento, não faço qualquer modificação no meu caráter ou no meu comportamento, está negando que esteve com Deus, porque quem se encontra com Deus, recebe de Deus a glória, e quem recebe a glória é transformado, e à medida que é transformado, reflete a glória recebida. Portanto, nós cristãos, não colocamos véu, porque esta glória não diminui, não arrefece, não se desvanece, ela aumenta de intensidade e de brilho, e nós contemplamos o Senhor quando nós nos ajoelhamos, quando nós lemos a palavra, quando nós o adoramos, quando nós subimos ao monte e nos trancamos no nosso quarto para contemplá-lo na beleza da sua santidade, quando nós nos encontramos com Deus e Ele fala conosco, quando ouvimos a sua voz, o seu Espírito, pela sua palavra, falar fundo no nosso coração,
É impossível continuar o mesmo. Ao se levantar dos seus joelhos, ao sair da sua devoção, o seu rosto vai brilhar. As pessoas verão Deus em você. Elas perceberão que há algo em você que não há nelas e não há nos outros. É a própria presença santa, maravilhosa, misericordiosa de Deus. Irmãos, isto é fantástico saber que isto ocorre. Paulo diz: nós cristãos, diferentemente de Moisés, estamos com o rosto descoberto, contemplando ao Senhor em nossa adoração e refletindo a glória do Senhor do trabalho, na escola e na rua. Como um espelho, somos transformados. A palavra ou o verbo transformados, ele só ocorre 3 vezes no Novo Testamento. É uma palavra, um verbo, que tem uma palavra que todos nós conhecemos. A palavra transformados traduz uma palavra que os irmãos conhecem, a palavra metamorfose. Quem aqui, quando criança, não viu lá na escola aquela lagarta se arrastando, passar por um processo de transformação até se tornar uma linda borboleta, uma metamorfose? Paulo está dizendo que, à medida que nós contemplamos o Senhor, somos transformados, uma metamorfose. Jorge Max, lagarta feia, que tem pensamentos impuros, desonesto, corrupto, egoísta, vaidoso, prepotente, à medida que contempla em adoração a Deus, pode ficar cada vez mais uma borboleta, mais parecido com Jesus Cristo, mais manso, mais humilde, mais puro, mais perdoador. Lá estava o Senhor na cruz, diante dos seus algozes, escarnecido, humilhado e orando pelos seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Puro de coração, humilde, tão humilde a ponto de servir seres humanos pecaminosos como nós, a ponto de dar a sua vida na cruz como preço do resgate para a redenção das nossas vidas, a ponto de quitar os nossos débitos na presença de Deus, de modo tal que não teremos que arcar com as nossas dívidas, porque Ele pagou, Ele quitou o nosso débito na presença de Deus. Esse Jesus é o Jesus que Deus quer com que nós pareçamos e entendamos de uma vez por todas. A salvação vai além do perdão dos pecados, inclui o perdão dos pecados. A salvação vai além do livramento da condenação eterna do inferno. O alvo da salvação é fazer com que eu me torne um homem parecido com Jesus, de maneira que as pessoas, ao me verem, digam: ali está um cristão. Por quê? Porque ele é manso, porque ele é humilde, porque ele é puro de coração, porque ele ajuda o pobre, ele divide o que ele tem com quem não tem, ele se recusa a ser corrupto, a ser adúltero, ele perdoa quem o magoa, ele ora pelos seus inimigos, e quando sofre, não espragueja contra Deus e não blasfema contra os céus, mas se entrega nas mãos daquele que julga justamente. Metamorfose. Essa palavra, sabe onde ela aparece também? Não é a palavra metamorfose, o verbo, por ocasião da transfiguração de Jesus. Jesus subiu ao monte para orar, diz Mateus 17. E enquanto orava, o que aconteceu? Ele foi transfigurado. O mesmo verbo que aqui é traduzido como transformados, lá está escrito transfigurado, o mesmo verbo. Enquanto ele orava, enquanto ele contemplava, enquanto ele adorava o Pai Celeste, ele foi transfigurado, transformado. O seu rosto reluzia, as suas vestes se tornaram brancas. Ninguém conseguia alvejar, tornar uma roupa tão branca. Naquele momento, Jesus foi glorificado. Ele voltou à glória eterna que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Naquele momento. Essa palavra também aparece em Romanos capítulo 12, verso 2, onde está escrito:
Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, transfigurai-vos pela renovação da mente. Quando a mente é renovada, a transformação, a transfiguração ocorre. Meus irmãos, Jesus, enquanto contemplava, foi transfigurado. Enquanto Moisés subiu ao monte, ou ia à tenda da revelação para adorar, ele era transformado, não era mais o mesmo homem. Ora, como eu posso dizer que tenho 20 anos de vida cristã e continuo com os mesmos vícios, os mesmos erros, e colocando sempre a culpa em tudo e em todos para justificar o meu jeito de ser, a minha maneira de reagir, e não assumo a responsabilidade de que se eu estivesse realmente me prostrando, me quebrantando diante de Deus e o adorando e o contemplando, eu seria diferente, transformado, transfigurado. Ninguém permanece o mesmo quando adora, quando ouve o Senhor falar. Ninguém permanece o mesmo. E Paulo diz, meus irmãos, que somos transformados, o verbo está na voz passiva, deixando claro que Deus, com o seu poder, é quem efetua essa transformação do nosso ser. Não somos nós. O verbo está no tempo presente, indicando continuidade. Trata-se de um processo contínuo e ininterrupto. Deus está operando transformação em mim. Ele me salvou quando eu me arrependi e depositei fé no seu Filho, e ali aconteceu a conversão. Ele me livrou da condenação eterna, e Ele continua sendo meu Salvador, porque Ele continua me transformando, me santificando. Com que propósito? De glória em glória, ou seja, a glória que Ele me transforma é de um degrau de glória para um outro degrau mais ascendente de glória, para que eu possa cada vez mais ser glorificado, segundo a mesma imagem. Qual imagem? A imagem de Jesus Cristo. Irmãos, o Deus criou o homem à sua imagem. No entanto, a queda e o pecado destruíram, não aniquilaram a imagem divina no homem, mas danificou e estragou tanto a imagem de Deus no homem, que hoje nós somos uma caricatura grotesca. A imagem de Deus em nós está muito danificada. Nós não somos mais aqueles seres que são capazes de representar a Deus. Não somos, porque esta imagem está danificada. Mas através da redenção, Deus está nos transformando à medida que nós o contemplamos, segundo a mesma imagem, para que eu me torne agora parecido com quem? Com Jesus Cristo. A imagem na qual Deus está nos transformando de maneira progressiva e crescente de glória em glória é a imagem de Jesus. Portanto, se o produto de toda a sua religiosidade, de anos de escola dominical, anos de culto e de leitura bíblica, não estão produzindo um homem mais humilde, uma mulher mais simples, ora, nós somos tão vaidosos, tão materialistas, tão consumistas, nós somos como Marta, preocupados, ansiosos, estamos deixando com que a vida, a sobrevivência, a vontade de ter, consuma todo o nosso tempo, e nos tire de Deus. E Deus, o Senhor disse, Maria escolheu a boa parte, ela escolheu estar aos meus pés, ouvindo a minha palavra. Irmãos, nós precisamos ser mais como Jesus. Porque os casamentos não dão certo? Porque faltam cônjuges parecidos com Jesus. É a nossa prepotência, é a nossa carnalidade,
é o nosso desejo de ser o dono da verdade, são as nossas impurezas que gostam de tornar os outros instrumentos do nosso prazer, é a nossa iniquidade que faz com que nós sejamos o que somos, as incompreensões, as chamadas incompatibilidades. Na verdade, somos nós cristãos que, ao invés de estarmos no Espírito, estamos na carne, como se fôssemos ímpios, vivendo como se fôssemos pagãos idólatras, como homens e mulheres que dizem conhecer a Deus, mas que no seu viver diário não refletem essa presença que afirmam conhecer com tanto orgulho. A Bíblia está dizendo: Moisés contemplava, seu rosto brilhava, mas aquele brilho ia desvanecendo, e Moisés botava um véu para ninguém ver que aquele brilho estava diminuindo. A glória era uma glória transitória, passageira, mas nós cristãos não. Nós estamos com o rosto descoberto, não vamos botar um véu, porque a glória de Deus em nós, ela é crescente, ela é ascendente, cada vez mais luz, cada vez mais resplendor. À medida que contemplamos, somos metamorfoseados, transformados, transfigurados. Somos transformados para qual padrão? Se Deus está formando em mim algo, quem é o padrão? É a imagem, é Jesus Cristo. Deus quer olhar para mim e poder dizer o que Ele disse a respeito de seu Filho. E o que foi que Ele disse a respeito de seu Filho? Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, Ele me dá prazer. Esse Filho é obediente, é submisso, me glorifica, cumpre a minha vontade. Eis o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. Se a voz de Deus agora ressoasse a meu respeito, ou a seu respeito, o que essa voz diria? Eis a minha filha amada, que tem me dado tristezas, que tem entristecido o meu espírito, que tem envergonhado o meu nome, que tem se calado e não tem compartilhado o meu evangelho, que é o meu poder para salvar o pecador perdido, morto em delitos e pecados. O que a voz de Deus diria a seu respeito, e ao meu também. Pare para pensar. Estamos sendo transfigurados gradativamente, progressivamente, segundo a imagem de Jesus Cristo. É como se nós fôssemos um bloco de mármore. Imagine um bloco bruto de mármore, e um grande escultor pegasse seu ponteiro, seu martelo, olhasse para você, olhasse para aquele bloco sem forma, informe, e ele começasse a esculpir a sua imagem naquele bloco sem forma de mármore, de modo que, ao terminar a sua obra, quem chegar e bater os olhos naquela imagem dirá: é fulano, na hora. Por quê? Porque a imagem dele foi gravada ali. Alguém esculpiu seguindo um padrão. O Espírito Santo está esculpindo Jesus Cristo na nossa vida. Ele está trabalhando com o seu poder e graça, para que as pessoas, ao olharem para nós, digam: Cristo, é Jesus Cristo, porque tem a humildade dele, tem a obediência dele, tem a pureza dele, tem a santidade dele. Ou será que, ao olhar, imaginem se eu for esculpir alguma coisa, as pessoas olharão e dirão: quem é? É ele, não é ele, está muito diferente. Eu não sei reproduzir uma imagem, mas o Espírito Santo sabe, e ele dirá: Cristo, Deus quer formar Jesus Cristo em nós. E Paulo disse: Gálatas, eu estou com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo formado, esculpido, estampado em vós. Ora, meus irmãos, vamos olhar para o nosso caráter, para a nossa conduta, para o nosso procedimento. Somos pelo menos parecidos de longe, mas somos
temos alguma semelhança com Jesus Cristo. Esse é o alvo da salvação, ser como Jesus. E você vai dizer, é muito difícil, eu não consigo. Claro, por isso que a Bíblia diz que é Ele quem faz isso, como pelo Espírito do Senhor. Como somos transformados? Pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo do Senhor Deus quem opera essa transfiguração em nós. Mas sabe como ela começa? Quando você contempla. Se você diariamente subir ao monte ou dirigir-se à tenda da revelação, ou seja, se ajoelhar no seu quarto, tranca a porta como Jesus ensinou, e se você contemplar a Deus em adoração profunda e ouvir a sua voz, você será transformado. E quando você sair dali, após ter contemplado, você sairá como Moisés, com o rosto brilhando, haverá brilhos nos seus olhos, e as pessoas dirão, o que há? É Jesus. E a boca vai falar, porque a boca fala daquilo que preenche o coração. Um coração sem Deus não fala de Deus nunca. Um coração que só fala de dinheiro, só fala de sexo, só fala de prazer, só fala de política, porque só pensa em trabalho, só pensa nessas coisas, nada mais, falta Deus na vida. Então, meus irmãos, nós não somos como Moisés. Nós não precisamos colocar nenhum véu para que ninguém veja o brilho do nosso rosto diminuir. Nós temos que estar diante desse mundo com um rosto assim, mas esse rosto tem que refletir a glória de Deus, porque primeiro eu o contemplei. Logo, isso significa que a revolução na sua vida começará pela sua contemplação. Você tem adorado a Deus, você tem contemplado, tem reservado momentos para estar a sós com Deus em adoração. Nesses momentos de adoração, você tem escutado a voz de Deus a falar com você, porque o rosto de Moisés brilhava, porque ele ouvia Deus falar com ele. Se você o adorar e o contemplar assim, ele falará com você na palavra, lá no seu coração. Ele vai dizer a você as coisas, porque nós não somos nem capazes de pensar. Ele vai dizer, crie a Vila do Amor. Ele vai dizer, faça um programa Conexão. Ele vai dizer, evangelize aquela pessoa. Deus vai dirigir você. Não tome essa decisão, tome aquela. Você vai ver o Espírito Santo lhe mostrar, lhe revelar as coisas, lhe dar sabedoria. É maravilhoso, uma vida dirigida sob a égide, a regência do Espírito Santo. Mas você tem que contemplar. Então você será transformado e você vai refletir a glória, e as pessoas serão evangelizadas. Elas dirão, o que há com você? O que é que você tem que eu não tenho? E você dirá, Jesus Cristo. Então, queridos, terminemos essa